Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Nilson Tavares, professor de Química, e hoje eu vou falar para vocês sobre concentração das soluções, mais especificamente concentração em massa por volume e concentração em quantidade de matéria por volume. Pois bem, antes de iniciar a parte de concentração propriamente dita, eu gostaria de revisar com vocês aqui algumas conversões de múltiplos e submúltiplos das unidades de massa e volume. Vamos lá. Primeiro, a unidade de massa, que é o quilograma. Pois bem, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, para fazer a conversão de quilograma para grama, basta fazer uma multiplicação por 1000. E, por sua vez, para transformar grama de volta para quilogramas, a gente faz a operação inversa, que é uma divisão por 1000. E se o caso for de transformar, então, grama para miligrama, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Da mesma forma, se eu quero transformar de gramas para miligramas, eu faço uma multiplicação por 1000. E se eu quero transformar de miligrama para grama, eu faço a operação inversa, que é uma divisão por 1000. Obviamente, se eu quiser ir de quilograma diretamente para quilograma, eu faço duas multiplicações por 1000, então eu multiplico por 1.000.000. E o processo inverso, de transformar de miligrama para quilograma, eu tenho que dividir por 1.000.000. Vou fazer aqui alguns exemplos, tá bom? Digamos que eu queira transformar, então, 250 miligramas em gramas. 250 miligramas em gramas. Ora, então, de miligrama para grama, a gente faz uma divisão por 1000, e 250 miligramas dividido por 1000, e vamos ter 0,25 gramas. Ora, e se eu quisesse transformar 300 gramas agora em quilogramas? Tá? Nesse caso, eu também faria uma divisão por 1000. Então, 300 gramas dividido por 1000 é o mesmo que 0,3 quilogramas, tá bom? E um último exemplo, vamos supor que eu precise transformar 1,5 quilogramas diretamente para miligramas. Então, para transformar, eu tenho que lembrar que eu preciso fazer duas multiplicações por 1000. Então, eu tenho 1,5 quilogramas vezes 1000 e vezes 1000 novamente, o que vai me dar, no final das contas, 1.500.000 miligramas. Tá bom? Bom, transformar volume também é bem parecido, Basta eu me lembrar que, vamos lá, volume, basta eu me lembrar que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, para transformar de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. E para transformar de mililitro para litro, eu faço uma divisão por 1000. Da mesma forma, eu vou apresentar aqui dois exemplos, tá bom? Digamos que eu queira, portanto, transformar 0,75 litros em mililitros. Ora, para transformar de litro para mililitro, a gente faz uma multiplicação por 1000. Então, 0,75
litro vezes 1000, eu tenho o equivalente a 750 mililitros. E se fosse o contrário, né? Vamos supor que eu tivesse aí com uma garrafinha de 500 mililitros de água. Isso equivale a quanto em litros? Ora, aqui neste caso agora, eu preciso fazer uma divisão por 1000. Então, dividindo por 1000, temos 0,5 litros. Tá bom? Ora, agora, feita essa breve revisão, a gente passa então em seguida para discutir questões relacionadas à concentração em massa por volume, também muito conhecida como concentração comum. Veja que, por exemplo, eu tenho dois rótulos, um de leite e o rótulo abaixo é de água mineral. Tá? O primeiro ele apresenta valores, aqui à esquerda nessa tabela a gente pode ver que os valores estão em gramas e ele apresenta esses valores para uma porção de 200 mililitros. Tá? Já o rótulo da água mineral ela informa que as concentrações estão em miligramas por litro. Então, como é que eu poderia fazer para comparar? Vamos aqui pegar como exemplo o teor de sódio que tem no leite e comparar isso com o teor de sódio que nós temos aqui nessa água mineral. Bom, no caso do leite, o sódio também está em miligrama, tá? Então, eu preciso inicialmente lembrar que a concentração em quantidade em massa, né, por volume, ela é apresentada em gramas por litro. Então, a primeira coisa é eu transformar um volume de 200 mililitros em litros. Isso equivale a 0,2 litros. Ora, eu posso utilizar a massa em miligrama mesmo, não há nenhum problema, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, 60, a concentração é, portanto, 61 miligramas, isso no leite, né, dividido por 0,2 litros, tá bom? E nós temos aqui o resultado, igual a 305 miligramas por litro. Se a gente quisesse o resultado em gramas por litro, bastaria, né, dividir 305 miligramas por 1000 e o resultado é 0,305 gramas por litro de leite. Ora, compare isso com o valor que nós temos aqui no rótulo dessa água mineral. A concentração de, eu vou arredondar, tá bom? 38,3 miligramas por litro, o que equivale em gramas, né, a 0,0383 gramas por litro. Agora que eu padronizei as concentrações para uma quantidade para um volume de 1 litro, a gente pode comparar aqui a concentração do sódio no leite, que é de 0,305 gramas por litro, e nessa água mineral de 0,0383 gramas por litro. A gente observa assim que a concentração de sódio no leite é muito maior, né? Cerca de, eu não fiz as contas, mas cerca de 8 vezes maior do que a concentração dessa água mineral, tá bom? Mas se deve ao fato de que o leite tem alguns conservantes que tem sódio na sua composição. Então, é muito interessante, né, a gente conseguir fazer esses cálculos para poder comparar esses teores. Importante para quem tem, por exemplo, hipertensão, né? Fiquem ligados aí. Bem, agora para a concentração em quantidade de matéria. Antes de falar da concentração propriamente dita, né, cabe aqui uma breve revisão de como calcular as massas molares das substâncias. Eu peguei aqui alguns exemplos, digamos a massa molar da água, que tem fórmula H2O.
eu preciso somar as massas molares dos elementos e levar em conta, né, quantos átomos de cada elemento aparecem aí na molécula. Então, são 2 átomos de hidrogênio por fórmula, a massa molar do hidrogênio é 1, então tem um átomo de oxigênio, a sua massa é 16, e como resultado nós temos que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Muitas vezes é escrito assim também, não é, pessoal? Gramas vezes mol a menos 1. É equivalente, é a mesma coisa, tá? Veja bem, a massa molar, por exemplo, do cloreto de sódio, que é uma substância iônica, eu tenho uma vez a massa do sódio, que é 23, mais uma vez a massa do cloro, que eu vou arredondar aqui para 35,5. Isso nos dá 58,5 gramas por mol, tá bom? Isso quer dizer então que para ter 1 mol, lembra que 1 mol é a quantidade equivalente à constante de Avogadro, né? 1 mol de alguma entidade é o número igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Podem ser átomos, elétrons, íons, moléculas, enfim. Essa quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 é o equivalente a 1 mol. Então, vou fazer aqui mais um, né? A massa molar do CO2. Temos um átomo de carbono por molécula, então 1 vezes 12, mais 2 átomos de oxigênio por molécula, que é 16 cada um. Então, 32 mais 12, 44 gramas por mol. Tá bom, pessoal? Pois bem, e aí, né? Se a gente quisesse calcular uma quantidade de matéria, que é, ou seja, múltiplos e submúltiplos, ou frações de 1 mol, da quantidade correspondente à constante de Avogadro. Digamos aqui, né? Quantos mols existem em 36 gramas de água. 36 gramas de água. Ora, para você calcular então a quantidade de matéria, que a gente representa pela letra N, basta dividir, né, a massa da substância por sua massa molar. Então, nesse caso, 36 gramas dividido por 18 gramas por mol. Posso dividir aqui, dá 1. Vamos ter, portanto, 2 mols. É o dobro, né, de 18. Mais um exemplo, né? Quantos mols existem em 11 gramas de CO2? Quantos mols existem em 11 gramas de CO2? Muito bem, a gente fez ali, né, que o CO2 tem 44 gramas por mol. Então, a quantidade de matéria em 11 gramas de CO2 eu divido 11 gramas. E vamos caprichar aqui no 11. 11 gramas dividido por 44 gramas por mol. Eu posso dividir grama e vamos ter aqui o resultado de 0,25 mol. Só corrigindo aqui em cima, pessoal. Só um deslizezinho aqui. Cadê minha borracha? Um pequeno deslize, né? Que a unidade não vai no plural, a unidade é no singular. Então, são
2 mol de água em 36 gramas e 0,25 mol de CO2 em 11 gramas. Pois bem, agora, uma vez que revisamos essa questão do cálculo da massa molar e do cálculo da quantidade de matéria, então podemos falar sobre a concentração em quantidade de matéria, cuja unidade é em mol por litro. Eu vou usar aqui como exemplo, né, a preparação do soro caseiro. Para preparar o soro caseiro, você pode usar um recipiente de 200 mililitros, então volume de 200, preparar, né, 200 mililitros, já fazendo a conversão, isso equivale a 0,2 litros. Nesse preparo, vai uma massa de sacarose igual a 5 gramas. E vai também, que é uma colher rasa de chá, e vai também uma pitada de sal de cozinha. Vamos dizer que uma pitada de aproximadamente 0,6 gramas, tá? E aí, qual seria a concentração em mol por litro da sacarose e do sal nesse copo de soro caseiro? Pois bem, vamos começar aqui com a sacarose. Lembrando que a fórmula da sacarose é C12H22O11. Vou deixar para vocês fazerem os cálculos aí da massa molar, né? Mas a massa molar da sacarose, 12 vezes 12, 22 vezes 1, mais 11 vezes 16. E nós vamos ter então 342 gramas por mol. Pois bem, a concentração em quantidade de matéria é a relação entre a quantidade de matéria, às vezes também chamado de número de mol, e o volume total da solução. Ora, eu tenho aqui o volume, que é 0,2 litros. Eu sei eu preciso então calcular qual é a quantidade de matéria. Tendo a quantidade de matéria, então eu consigo calcular qual é o volume, qual é a concentração de sacarose em quantidade de matéria, ou também chamada de concentração molar, tá bom? Então a primeira etapa é, para você calcular a quantidade de matéria, você divide a massa pela massa molar. Ora, são 5 gramas dividido por 342 gramas por mol. Posso dividir, vai dar 1. Isso equivale a 0,01461, 0,01461 mol de sacarose. Olha, de posse disso, eu calculo aqui a concentração. Veja só, 0,01461 mol dividido por 0,2 litros. Ora, então isso vai me dar uma concentração de aproximadamente, né, gente, 0,731 mol por litro, tá? E se eu quiser então saber também qual é a concentração de cloreto de sódio, ora, o primeiro passo é calcular também qual é a quantidade de matéria do cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Nós fizemos o cálculo lá atrás e a sua massa molar é 58,5 gramas por mol. Então, a quantidade de matéria aqui de cloreto de sódio é, portanto, 0,6 gramas dividido por 58,5 gramas por mol. Eu divido e nós vamos ter uma quantidade de matéria igual a, lembrando aqui, já deixei os cálculos prontos, 0,1, né, 0,1
0,1025 mol. Capricha na letra, professor Nilson. De posse desse valor, agora eu calculo a concentração em quantidade de matéria. Vou ter, portanto, 0,01025 mol dividido por 0,2, é um copo de soro caseiro. Isso vai me dar 0,0513 mol por litro de cloreto de sódio. Mas lembrem-se, o cloreto de sódio é iônico e na água ele se dissocia. O cloreto de sódio vai se dissociar na água em íons sódio e íons cloreto. Bom, como a proporção aqui é íon sódio e um íon cloreto para cada mol de cloreto de sódio, então se nós temos 0,513 mol por litro de cloreto de sódio, nós vamos ter também 0,0513 mol por litro de sódio e exatamente a mesma quantidade de íon cloreto. Tá bom? Olha só, agora digamos que em um laboratório um estudante precise preparar ácido sulfúrico H2SO4 e ele deve preparar um volume total de 250 mililitros. Já vou fazer aqui a transformação, isso equivale a 0,25 litros, tá bom, gente? E ele precisa de uma concentração de 0,5 mol por litro, ou meio mol por litro. O primeiro passo é calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Sempre que você precisar da concentração em quantidade de matéria por mol, você tem que calcular a massa molar, né? Deixo também para vocês o cálculo aí, lembrando que o oxigênio eu já falei, são 16 gramas por mol, o hidrogênio 1 grama por mol, e o enxofre são 32 gramas por mol. Então, ao fazer os cálculos, 2 vezes 1, 1 vezes 32 e 4 vezes 16, nós temos 98 gramas por mol. Ora, da concentração, que é a quantidade em mols do ácido sulfúrico pelo volume, eu preciso da quantidade de mols. Então, vou fazer aqui um rearranjo dessa expressão matemática aqui da concentração. E nós vamos ter que a quantidade de matéria, basta eu calcular a concentração pelo volume. Então, a concentração é 0,5 mol por litro e o volume 0,2 litros. Eu posso dividir, dá 1 e eu vou ter, portanto, pessoal, pequena correção, não são 0,2 litros, são 0,25 litros, tá? Posso dividir e agora sim, a quantidade de matéria é de 0,125 mol necessários de H2SO4. Ora, como é que eu faço, então, para obter essa quantidade? Muito simples, né, gente? Se vocês se lembram, 98 gramas por mol é a massa molar do ácido sulfúrico. Eu posso utilizar isso como um fator de conversão. Ora, se eu multiplicar aqui por 0,125 mol, eu vou aqui dividir,
e vou chegar a uma quantidade igual a 12,25 gramas. Pois bem, então, como é que vai ser preparado esse ácido sulfúrico? O estudante deve pesar 12,25 gramas de ácido sulfúrico. Ele vai diluir inicialmente uma pequena quantidade de água, né? Porque ele esquenta muito, ele vai então aos poucos adicionando ácido sulfúrico, aos pouquinhos, para não aquecer muito. Depois que ele tiver feito essa diluição inicial, então ele vai preencher o restante do recipiente, né? um balão, e até o volume completar 250 mililitros. Nesse caso, ele vai ter então 250 mililitros de uma solução de ácido sulfúrico de concentração de 0,5 mol por litro. Tá bom? Ó, pessoal, agora que eu tô vendo, né, a minha imagem congelou, mas não tem problema não. Espero que tenham gostado aí dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar o like aí, tá bom? E é isso. Abraços. Boa diversão aí com os cálculos de concentração, gente. Até mais.